pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tua fidelidade é tremenda, Senhor. Aleluias. Seja fiel, amados. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Deus. Aleluia. Glórias. Glória a Aleluia, Deus. Só quero dizer, amados, se nós formos fiel, mesmo sem a gente ser fiel, o Senhor é fiel. Mas imagina a gente sendo fiel, que o Senhor não fará. Imagina, se eu for contar aqui tantas coisas que o Senhor já fez na minha vida, sem eu merecer, daria uma noite toda. Então, eu sou muito grata a esse Deus tão fiel. Amém, igreja? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que maravilhoso, né, amados? Mais essa noite na casa do Senhor. Confesso aos irmãos que esses dias que eu estive ausente, senti muita falta dos irmãos. Oh, glória a E Deus. assim, é muito bom a gente estarmos aqui unidos e reunidos na casa do Senhor. Quando a gente falta, é assim, você não fica incompleto. Na casa do Senhor você fica assim maravilhado. Então, confesso que eu senti muita falta, né, dos cultos, né, de estar aqui na casa do Senhor. E foi poucos dias, né? Para mim foi quase um ano. Amém. Aleluias. Glória seja dada a Ti, Senhor. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho,
agradeço a nossa oportunidade. Aleluia. Amém? Aleluia. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o 200 da harpa cristã. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu, a construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. Vou abraçar o resumo da minha história, encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu. Vou abraçar o resumo da minha história, encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia,
saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração, pedir ao nosso Deus que venha nos abençoar. Glória a Deus. Hoje estamos dando continuidade ao estudo de quarta-feira com o tema Crença ou Crenças no Cristianismo Evangélico. O que estão fazendo na Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós invocamos nesse momento a Tua bênção sobre nós, Senhor. Eu peço que o Senhor me dê palavras, me dê sabedoria do Seu Espírito, Senhor, para que eu possa ministrar a Tua Santa Palavra. Fala, Senhor, conosco através dessa mensagem, desse estudo. Nos dá o discernimento, abre a nossa mente, nosso entendimento para entender a Tua vontade, o Teu propósito, enquanto a Tua palavra é ministrada, Senhor. Dá-nos o discernimento do Teu Espírito. Fala conosco, Senhor. Nos ilumina pela Tua palavra, pela presença do Teu Espírito Santo. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Então, hoje, nossa doutrina, 13/7. Nossa segunda aula nesse tema. Aleluias. Glória a Deus. Aí na sua folha tem uma parte aí que no rodapé está 3/5, porque vai ter a quinta folha, né? Na próxima aula. Nós vamos ler aqui o versículo chave, né? Quem trouxe a sua folhinha, né? Que eu pedi para trazer. Quem trouxe a sua folhinha, aquela primeira folha que você recebeu de estudo, nós temos aí no primeira carta de João 4:1. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: amado, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tá? Então, esse versículo é o nosso versículo chave, onde nós estaremos desenvolvendo o nosso estudo. Amém? Glória a Deus. Então aí, nós começamos aí em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 12, versículo 5, 7, 9 e 11, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e saindo o seguia. Pedro seguia o anjo, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo quanto o povo dos judeus esperava. Meus irmãos, nós temos aqui nesses versículos, nesse texto, uma referência do que aconteceu ali com Pedro, né? O apóstolo Pedro, hoje nós conhecemos como apóstolo Pedro, em que ele estava preso. Pedro estava preso. O motivo da prisão de Pedro, nós sabemos que era a inveja. Então tem vários motivos, né? Os sinais que estavam acontecendo em nome do Senhor Jesus. Queriam a todo custo que eles parassem, mas eles não pararam. E então veio a perseguição, e aqui Pedro, o apóstolo, estava preso. Meus irmãos, nós estamos estudando essa lição sobre crenças, exatamente porque é uma diversidade muito grande
de afirmação, né, relacionada à crença. E eu peguei exatamente esse versículo, dando continuidade ao que nós estudamos na aula passada, sobre a revelação de Deus aos seus servos. Quando Deus revela, quando Deus mostra. E nós falávamos na aula passada que nem sempre Deus mostra para os seus servos o que está acontecendo e como o que vai acontecer e como é que as coisas vão ser resolvidas. E é aí onde cria-se um ambiente de muita crendice. O que é a crendice? É o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente em relação ao outro, a uma situação, e começa a dizer que Deus está falando, que Deus está mostrando, quando na maioria das vezes Deus não está falando nada. É tudo coisa da mente da pessoa, é uma coisa que a pessoa está fazendo devido às circunstâncias, né? Em algum momento sim, Deus vai revelar, vai mostrar, tá? Mas o exemplo que eu estou trazendo aqui de Pedro, é que Pedro era cheio do Espírito Santo, irmãos. Cheio do Espírito Santo, esses homens, e Pedro era cheio do Espírito Santo. E Pedro estava preso, aquela igreja, irmãos, irmãs, era cheia do Espírito Santo também, a igreja dos apóstolos. Mas nem Pedro foi revelado a Pedro como era que ele ia sair da prisão, nem ninguém da igreja que estava orando continuamente. Jesus também não falou. Isso não é uma lição para nós não acreditar que Deus não fala. Deus fala sim, mas Ele tem a forma de trabalhar, de fazer, e Ele fala em determinados momentos. Não é tudo que acontece na nossa vida que Deus vai falar, não. Tem coisa que nós vamos passar e nós vamos saber só depois. Por que é importante isso? Por que eu estou falando isso? Eu não estou querendo que os irmãos desacreditem nos profetas de Deus. Um dos dons que está no Novo Testamento é de profeta, pastor, apóstolo, profeta. Mas o profeta, ele só pode falar, ele só pode dizer aquilo que ele ouviu e aquilo que ele viu quando ele usar o nome de Deus. É isso que está a questão, e é isso que está trazendo muita confusão no meio do povo de Deus, porque é muita gente entregando visão, revelação, e gera uma expectativa muito grande, e muitas pessoas estão sendo arrebanhadas e estão ali em torno de alguém que trabalha com tudo isso, que nem sempre é o Senhor, tá? E aí qual é o grande objetivo dessa lição? É nós esperarmos em Deus, crer nas Escrituras, nas promessas de Deus, esperar no Senhor. Quando Ele quiser usar um servo dele, Ele vai usar. Quando Ele não quiser, Ele sabe por quê. Mas nós continuamos sendo crentes, nós continuamos adorando a Deus, louvando a Deus, tá? O objetivo maior aqui é nós não sairmos correndo atrás de alguém que se diz, né, que revela que tudo Deus fala com ele. Não, irmão, esquece que biblicamente não é assim que Deus trabalha. E eu falo isso para o bem dos irmãos, porque muitas pessoas, irmãos, inclusive estão desacreditadas, não crê mais em Deus, porque foi dito muitas coisas para estas pessoas, e essas pessoas não viram acontecer, porque não foi Deus que falou, só isso. Porque se Deus falar que vai fazer, vai acontecer, porque Ele tem todo o poder. Se alguém falar conosco que não acontecer, é porque não foi Deus que falou, só isso, tá? Então, o exemplo de Pedro aqui, é só isso que eu quero tirar aqui para nós. Olha bem, Pedro foi preso, tá? E aqui no versículo 6, aí na sua folhinha diz, vamos logo no versículo 5, diz aqui que a igreja fazia contínua oração. Então, não era falta de oração para Jesus falar e revelar, né? De consagração, não era. É porque o Senhor faz como Ele quer. Se Ele quiser, Ele revela, se Ele quiser, Ele não revela. Mas Ele quer ver a minha e a tua fidelidade. E a igreja continuou orando sem Jesus revelar. Certamente alguém estava pedindo o livramento, com certeza, a proteção, que Deus mostrasse, que Deus... Mas aí Deus aparece de uma forma, irmãos, discreta e sem ninguém saber. Ele manda o anjo. No versículo 6 diz: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. O anjo chegou, irmãos,
e aquele lugar foi iluminado com a presença do anjo de Deus, né? Era um anjo mesmo, do céu. E diz aqui que o anjo tocando a Pedro, olhe bem, irmãos, eu acho interessante os detalhes da Bíblia para a gente perceber. Se alguém está dormindo e acende uma luz, normalmente aquela pessoa acorda, amém? Precisa estar desmaiado para não acordar. Mas nem assim Pedro acordou, porque o anjo ainda teve que tocar nele, depois da luz, olha, depois da luz, ele teve que tocar nele, ele deve ter despertado, olhou, e o anjo na forma de uma pessoa, né, mas era um anjo, né, e aqui diz, ó, tá, do jeito que está escrito aí, para você ver, ó, tocando a Pedro na ilharga, né, tocou na ilharga, o despertou, vamos Pedro, né, dizendo, levanta-te, depressa. E no versículo 7, e caíram-lhe das mãos as cadeias, que era, para a gente numa linguagem mais nossa aqui, as correntes que acorrentava ele, além de preso, trancado, ainda acorrentado. Versículo 7, e caíram-lhe das mãos as cadeias, e saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Olhe bem, irmãos, o anjo chegou lá dentro do cárcere, tocou em Pedro, tocou nas algemas, nas correntes, falou com ele, levanta, o homem ainda ficou sentado, levanta, vamos depressa. Saíram, Pedro saiu andando com o anjo, seguindo o anjo, né? O anjo ia se aproximando e as portas se abrindo, era automático. Passaram, chegaram na rua e Pedro acompanhando. Aqui o próprio Pedro está dizendo que ele pensava estar tendo uma visão. Vamos voltar aqui, ó, o homem cheio do Espírito Santo, não sabia que aquilo ia acontecer, aconteceu, ele ainda não estava acreditando. Ele pensava que estava dormindo ainda, estava tendo um sonho, uma visão, né? Mas aqui diz que quando o anjo se apartou dele, né? No versículo 11, Pedro, tornando assim, disse, agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Meus irmãos, esse texto nos ensina muitas coisas a respeito do mundo espiritual. Primeiro, Deus não revela tudo para mim e para você. Se você encontrar alguém dizendo que Deus revela tudo para ele, desconfie, porque não é verdade. Não é verdade, está ouvindo? Não é verdade. Não estou mandando desconfiar dos profetas. Deus usa os seus servos hoje. Nós cremos, mas não dessa forma que está aí. Tá bom? Então olha, se Deus não falar com você num louvor, numa palavra, numa oração, num sonho, não usar um irmão, faz como Pedro. Vamos fazer como Pedro, vamos descansar, amém? E vamos esperar no Senhor. Ele vai agir, sim ou não? E eu aprendi uma coisa também, Deus não precisa de nada favorável para Ele fazer. Ele manda o anjo, ele faz alguma coisa, ele fala e acontece. Vamos confiar no Senhor. E não vamos dar crédito a tantas coisas que se falam por aí, que muitas das vezes só gera confusão na nossa cabeça. Vamos crer na Bíblia. A Bíblia Sagrada é a maior e mais segura revelação de Deus. Está escrito aqui? Deus falou com você que o que está escrito aqui nessa vida vai acontecer com você? Então espera no Senhor. E aí você descansa e você vai ver a glória de Deus. Então, aqui a glória de Deus se manifestou. Também o mesmo aconteceu com Paulo e Silas. Paulo e Silas na prisão. Homens também cheios do Espírito Santo e estavam na obra de Deus. Foram para onde? Na prisão. E eles não estavam andando à toa não, eles estavam indo cumprir uma missão que Deus tinha falado com ele, que uma alma pedia socorro, ajuda, uma alma precisava de salvação, e eles disseram, o Senhor está nos mandando ir, e foram.
E a trajetória foi dolorosa, porque terminaram na prisão sangrando, moído de varas. Mas as revelações que Paulo recebia era que o que esperava ele era peia, era prisão, era sofrimento. Então, quando acontecia, Paulo dizia: amém, o Senhor já falou comigo. Mas percebe que o evangelho de hoje que se prega não está incluído dor, sofrimento, perda, só vitória. É perigoso isso, meus irmãos, porque Deus é Deus de vitória. O Senhor nos abençoa sim, o Senhor está conosco sim, mas nós podemos sim passar por adversidades diversas. Então não aceite que alguém chegue e diga para você que você não tem fé, não. Se você tem fé e confia em Deus, espera no Senhor e louve e adore a Deus. Com certeza, crentes da época de Paulo zombaram. Está aí, ó, tão poderosos, está aí, ó, tudo sangrando aí de pé, tão presos. Cadê esse apóstolo tão poderoso? Mas o apóstolo Paulo aprendeu. Jesus disse: eu estou te chamando, estou te levantando para ser um vaso, para sofrer. E o sofrimento de Paulo não era porque ele tinha sido ruim com a igreja e com Jesus, não. É por causa da maldade dos homens. Então vamos lá. O mesmo aconteceu com Paulo e Silas. Eles foram avisados que ia apanhar? Não. Eles foram avisados que iam ser presos? Não. Eles receberam uma revelação que tinha que fazer 7 passos para lá e para cá, tinha que fazer isso, fazer aquilo, fazer alguma estratégia para Deus, né? Não. Eles só fizeram o que tinham que fazer. Oravam e louvavam. Oravam e louvavam. Não pararam. Eu até fico imaginando assim, não está escrito, mas eu fico imaginando. Quando a dor apertava, eles oravam, né? Aí aliviava, eles louvavam. Aí a dor apertava, eles oravam. É assim. Nós não somos assim, quando a gente está alegre, louva, é uma maravilha. Mas quando a prova chega, é orar. É chorar nos pés de Jesus. E aí a glória de Deus vem, amém, irmão? Aqui não foi nenhum profeta na prisão. Aqui Paulo não disse assim: Silas, vai louvando e orando aí, Silas, que Deus disse que esse lugar vai ser abalado. Não teve nada, não teve. É isso que eu quero que a igreja perceba. Nós não podemos viver de revelações. Que Deus vai fazer isso, vai dar isso, vai dar aquilo, vai não sei o que, vai não sei o que. Tem gente que só vive disso. Não. Deus vai revelar sim, quando Ele quiser. Ele vai usar quem Ele quer, quando Ele quiser. Se Ele não usar, se Ele não revelar, nós vamos ficar com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, amém, irmãos? E esperar no Senhor. Então, eles ficaram lá. Deus também não disse que seria próximo da meia-noite não, amém? Olha que o negócio esticou, né? Já era próximo da meia-noite. Porque se dissesse até a meia-noite, eles iam parar, porque ia dar meia-noite, aí eles não oravam nem louvavam mais, né? Então, tudo isso, irmão, é para nós abrir a nossa mente, servir ao Senhor em paz e esperar nele. Ele está vendo a minha dor, a tua dor, o teu sofrimento, o meu, as nossas lutas. Ele vê tudo. O mesmo aconteceu com Paulo e Silas. Não decretou o terremoto. O terremoto não foi decretado por Paulo e Silas. As minhas palavras e as suas palavras, meu irmão, não tem poder. Isso é mentira de quem diz que as palavras têm poder. Para Deus operar, se o Senhor confirmar. Porque está escrito que o Senhor confirmava as palavras dos discípulos, mas não foi todas que foram confirmadas não, concorda? Os irmãos concordam que não foi todas as palavras que o Senhor confirmou? A maioria dos apóstolos foram martirizados, foram mortos à espada, crucificados, apedrejados, no caso de Estevão. Se a palavra dele tivesse poder, ele tinha dito: pedra, vira pó, e a pedra não feria ele. Não é assim que funciona. Nossas palavras têm poder sim, quando ditas em nome do Senhor e o Senhor ordenando. E elas têm poder também. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando eu e você falamos, o Senhor recebe nossas palavras e Ele vai fazer sim ou não como Ele quer, quando Ele quiser. Essa é a Bíblia Sagrada. Fora disso, são invenções.
para impressionar as pessoas e arrebanhar desinformados e enganar pessoas, tá? Então não dê crédito a qualquer espírito, é a Bíblia que está dizendo, provai se os espíritos são de Deus, tá? Muito bem, então não houve decreto, não houve ordem, não houve declaração para nada ali, só louvor e oração. A gente diz só, mas é tudo o que Deus mais quer, é o meu louvor, o teu louvor e a nossa oração a Ele. E Ele diz, espera, sem nenhuma revelação do que iria acontecer, a Bíblia diz que de repente, eles foram o quê? Surpreendidos. Aí nós podemos orar assim, Senhor, me surpreende, Senhor, amém? Me surpreende. Eu nunca esqueço que eu esperava de R$800 para pagar na segunda-feira, e já era quase 10 horas da noite, e o dinheiro não entrou para pagar as contas, e eu lá com o coração apertado, de repente começaram a bater no portão bem forte. Quando eu fui lá, era um irmão que tinha vindo, tinha dito, pastor, eu vim aqui porque Deus não deixou eu ficar quieto, eu não ia dormir, e Ele mandou eu trazer esse dinheiro, era os R$800, e Deus não me revelou, deixou eu ficar no aperto ali, mas tudo isso é para me aprender a vigiar mais, não gastar mais do que eu tenho, né, irmão? Amém? Mas Ele é misericordioso, Ele é bom. Então eu quero que você inclua na sua oração, Senhor, me surpreende, amém? Me surpreende, Senhor, eu estou precisando, está aqui, ó, diante de Ti, aleluia. Mas tem pessoas que em vez de orar, não, eu vou lá que o irmão, a irmã tem uma oração bonita, quando Deus ora, a terra treme, né, as cadeiras voam, né, então sai fora disso, crê em Deus, meu irmão, crê em Deus. Vamos lá, aí na sua folhinha eu escrevi aí para ficar firme aí o que eu estou dizendo, Atos 16, 25, ó, e perto da meia-noite. Aí alguém vai fazer uma campanha e diz, olha, irmão, nós vamos orar, Deus está dizendo que antes da meia-noite, como aconteceu com Paulo e Silas, vai acontecer na sua vida um terremoto. Pode acontecer ou não, só vai acontecer se o Senhor tiver falado, amém? Não, mas está escrito, não, está escrito para o dia de Paulo e Silas, não é para agora, não é para hoje, mas se o Senhor quiser, Ele faz hoje e agora, amém? Não duvidamos, mas também não acreditamos que porque está escrito o que aconteceu na vida de alguém, Deus vai fazer do mesmo jeito hoje e agora na sua vida, porque eu, pastor, ou profeta, ou missionário, ou quem seja, está falando. Não. Um dos maiores pregadores que Deus usava na revelação e fazia maravilhas, recebeu uma ligação e morreu, e não era verdade o que disseram no telefone. Deus não podia ter revelado a ele, ele tinha o dom da revelação, orava por revelação. É o que eu estou dizendo, irmão, Deus é soberano, ninguém bota Deus no bolso não, irmão. Deus não é um controle remoto que alguém aperta, muda de canal, faz e acontece, não é um controle remoto que aperta e abre uma porta, abre uma janela. Mas eu quero que esta igreja tenha certeza que Deus continua operando e fazendo igual fez no dia dos apóstolos, porque Ele permanece o mesmo, mas tem uma vigilância grande em quem está usando o nome de Deus, viu, irmãos? Para proveito próprio, por diversas razões. Então vamos lá. Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Quem está louvando aí a Deus? Quem está orando a Deus? Vai acontecer um milagre, vai ou não vai? Quem adora a Deus, irmão, não fica sem resposta. O negócio é que nós queremos uma resposta para ontem, não é para hoje, é para ontem. E se demorar,
Sai da igreja. A irmã Rita encontrou um irmão que estava na igreja, um fogo puro, uma maravilha. O bichinho estava lá todo despenado. A irmã Rita disse assim: meu filho, o que foi que aconteceu com você? Ele disse: não, é porque o que eu busquei na igreja eu não encontrei e o mundo me deu. Que as pessoas enchem a cabeça dos outros de promessas que Deus não falou, e as pessoas se iludem, e quando não acontece, deveria denunciar o mentiroso, o falso, o estelionatário espiritual. Interessante que não tem crime, né, para estelionatário espiritual. Teve um profeta que pegou o telefone e ligou de um país para o outro, para uma irmã, dizendo que Deus estava tirando o leito, o esposo dela do leito. Deus estava falando e ela ouviu. Quando ele terminou de falar e falou muita coisa, ela disse: não, meu filho, já está com tantos meses que ele está sepultado. Chegou tarde a revelação. Ainda bem que ela gravou, né, para desmascarar. A pior coisa que pode existir, irmão, é o engano e a mentira. Jesus falou tanto da verdade. Então, a Bíblia diz que é para nós buscar os dons. E o dom da profecia, Deus quer dar à igreja, a nós. Deus quer nos usar. Mas que seja Deus. Seja Ele. E nunca nós. Versículo 26. E de repente, eles foram surpreendidos. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Louvemos, oremos, testemunhemos de Jesus, façamos a obra de Deus. Várias pessoas que vêm trabalhar para mim na igreja com pouco tempo já está empregado. Graças a Deus por isso. Amém? Muitas outras passagens mostram a forma oculta e discreta de Deus operar. Deus é discreto. Deus não gosta desses alvoroços que tem por aí não, mano. Agora recentemente eu mandei um vídeo para o pastor Rejano, uma mulher dançando no meio de uma labareda de fogo. Aquilo não existe, meu irmão. O outro pregador, antes dele aparecer, uma explosão de fogo assim, aí ele aparece, todo poderoso. Aproveita, irmão. Pelo amor de Deus, Deus não faz parte desse mundo artístico, deste mundo de profissionais, desses shows, desses espetáculos. Jesus pregava na proa de um barco, irmãos, sentado numa pedra na grama. Foi expulso da sinagoga, foi pregar aos quebrantados de espírito, aos pobres. Jesus disse: quando vocês forem, não leve ouro, nem prata, nem alforje, nem nada. Quando vocês chegarem, eu vou preparar para vocês. Então, muitíssimo cuidado e vigilância, igreja do Senhor. Fica na paz do Senhor. Muitas outras passagens mostram a forma oculta e discreta que Jesus operou através de seus discípulos e na história bíblica e contemporânea. Também nos nossos dias Deus está operando na simplicidade de muitos irmãos. Maravilhas Deus tem feito. Vamos continuar em Cristo. E mais, os apóstolos, com exceção de João, que foi exilado em uma ilha, foram mártires, foram mortos de maneira cruel. Estevão, cheio do Espírito Santo, foi apedrejado. E na hora que ele estava sendo apedrejado, a visão que ele teve foi que ele viu Jesus. E ele disse, pediu para não botar na conta daqueles que estavam matando ele. Estevão disse: Senhor, não bota na conta deles não, esse mal que eles estão me fazendo não, porque os apóstolos disseram que sofrer por Jesus e pelo reino era uma honra.
Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Homens que se dizem instrumentos de Deus, possuídos de ira, de raiva. Teve um pastor que ganhou aí uma eleição aí de uma convenção, a irmã Lúcia Vidal conhecia, que teve que ficar dormindo no quarto do apartamento com 2 seguranças armados até os dentes, porque o outro que perdeu queria matar o pastor. Tudo porque dinheiro, poder, no mundo cristão. Onde é que Jesus está, meu irmão? Essas coisas, né? Crenças duvidosas. Crenças duvidosas. Foi o Senhor Deus quem falou ou a própria pessoa, mentindo ou se enganando? Essa é a questão. Deus continua revelando, continua falando, continua operando, continua usando os seus servos fiéis e quer dar dons a nós, a igreja, ao povo dele, para operar. Dom é capacidade, a Bíblia diz, para o que é útil no reino de Deus, não é para proveito próprio de ninguém e de nenhuma instituição ou denominação não, tá bom? Mas desde que seja de verdade. Tá bom? Cremos, olha aí na folhinha, cremos que Deus usa seus servos fiéis, mas muitas das vezes o servo usa Deus, ou o nome de Deus, transmitindo apenas ilusões aos ouvintes, e muitas vezes gerando descrença em Deus, quando o correto seria descrer em quem falou em nome de Deus. Quando alguém falar que Deus falou e não se cumprir, irmão, descreia no que falou e não em Deus. Porque sempre que Deus falar, vai acontecer. Porque Ele tem poder para cumprir com a palavra dEle. Eu não tenho não, nem você, viu? É engano, quem diz que vai falar e vai acontecer. Vai acontecer se o Senhor for o propósito do Senhor e o Senhor Deus confirmar. Tá bom? Muito bem. Perguntam: você crê? Eu não posso perguntar aos irmãos se os irmãos creem em Deus, se os irmãos creem que Deus usa, porque eu sei que vocês creem. Então como é que eu vou perguntar? Pastor, o senhor crê? Crê em quê? Em Deus ou em você? Em Deus eu creio, nós cremos que Ele é o Deus do impossível. Então um profeta, aliás, os profetas do Antigo Testamento, quando eles entregavam uma profecia, que poderia ser boa ou mal, ele não chegava perguntando se a pessoa crê não, se ele quer ouvir, não. Assim diz o Senhor, segura aí, ou se alegra ou chora, mas é o Senhor que está falando, e amém. É assim. Os profetas, o principal objetivo de um profeta é transmitir aquilo que Deus falou, falar o que Deus falaria se fosse um ser humano. Então ele só pode falar o que Deus falou. Então alguém diz assim: o irmão crê, a irmã crê, ainda diz assim: levanta a mão se você crê. Os crentes em Jesus, dessa igreja e de muitas igrejas, crê que Deus continua operando. Então é dispensável isso daí, é desnecessário isso daí. Porque fica tipo uma provocação, né? Inclusive teve um casal numa congregação nossa que o irmão incitou o casal quanto à questão de crer ou não crer, se levantaram e foram embora e não voltaram mais para a igreja, porque se sentiram assim humilhados. E não precisa dessas coisas. Nós lemos a Bíblia, pregamos a Bíblia, ensinamos a palavra de Deus, falamos aquilo que Deus falou conosco, e Jesus disse: quem tem ouvido o que o Espírito diz, e amém. O pregador não pede desculpa. Se é Deus que está falando, Deus não erra, amém? Agora eu já tive que pedir desculpa ao meu irmão, porque eu falei uma coisa no púlpito aqui que não foi Deus. Aí quando eu cheguei em casa, fiquei incomodado, liguei: irmão, eu sei que você está triste, me desculpe, eu me excedi, porque eu reconheci que não foi Deus, foi eu mesmo que falei. Então se eu falei, e se não foi correto, então
eu devo desculpa sim, mas se é Deus está me usando, segura aí. Ou chora ou ri. Perguntam, você crê? Todos os confessos de coração em Jesus creem que Deus é o Deus do impossível. A questão é saber se é Deus ou não. Quem está falando na boca do ser humano? Primeira carta aos Coríntios 2, 14 a 16, meus irmãos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Então, a quem não conhece as coisas de Deus, Bíblia, Espírito Santo, sim, isso daí a gente tem que chamar ele a crer. Creia, meu irmão, creia, ouvinte da palavra do Senhor. É Deus que está falando contigo, aí sim. Mas a crente não. A não ser que seja um crente mais ou menos, né? Que a gente sabe que uma hora crê, uma hora não crê, então está em cima do muro. Aí isso daí a gente também tem que chamar a crer. Crê, meu irmão, Deus vai fazer um milagre. Versículo porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, se eu acredito que a igreja, os irmãos, têm o Espírito Santo, eu estou falando, o Espírito Santo está confirmando aí, está falando com você aí. Tá bom? É assim, tá? Só para os irmãos entenderem. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ó, quem é espiritual? Aquele que o Espírito dele está ligado com o Espírito de Deus. Esse daí discerne, porque está se falando, ele está vendo e Deus está falando com ele. O Espírito Santo que está nele está dizendo, é isso, é assim. É verdade, não é verdade, sou eu, não sou eu. Eu me lembro que estava acontecendo lá em São Paulo um movimento na igreja uma vez, e aí o pastor Luiz estava do meu lado, e todo aquele movimento, eu de cabeça baixa, e ele também, a uma hora ele bateu em mim e disse, tu crê que é Deus? Eu digo, não. Ele disse, eu também não. Por que, meu irmão? Pelo amor de Deus, irmão. Quem tem o Espírito Santo de Deus não cai nessas coisas não. Tem um profeta na internet aí, que ele montou, irmão, como nós estamos aqui, ele montou um estúdio escondido e colocou microfones para ouvir as pessoas, né? As entrevistas que estavam se fazendo, e na hora do culto ele ia revelando, né? Ele tinha ouvido lá o que, aliás, ele estava com um ponto aqui no ouvido, e ele sabia o que as pessoas estavam falando, e ele dizendo a vida das pessoas, tudo, e o povo tudo maravilhado, desmascararam ele, era tudo uma farsa. Talvez alguém diga, poxa, o pastor fica falando essas coisas, e aí as pessoas não vão acreditar na revelação. Acredita, irmão. Quem tem o Espírito Santo acredita que Deus está usando. Agora isso é para nós não sermos enganados, porque antes a nossa preocupação era entrar um falso profeta aqui dentro da igreja, mas agora não, ele está em todos os celulares, nas mídias, ele penetra em tudo, e parece as coisas mais lindas do mundo. Lá nas mídias tem os verdadeiros e tem os falsos, em todo lugar, certo? Então, eu não quero que você desacredite, mas eu quero que você, como o Senhor Jesus disse, acautelai-vos. Está lá escrito, né? Acautelai-vos, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, né? Mateus 7,15, Jesus disse, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos, ter cautela, não acreditar em tudo, meu irmão, porque tem toda uma encenação, fala até língua, né, que parece do céu. Muito cuidado. Eu descobri uma igreja que o povo lá ensina o povo a falar a língua do céu. As pessoas são batizadas porque eles ficaram repetindo o que o outro falava. Isso não é batismo com o Espírito Santo na língua do céu de nada. Isso é papagaio, que fica repetindo o que os outros estão falando. Bom, vamos lá. Versículo 16 diz, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Aí o apóstolo diz pelo Espírito de Deus, mas nós, ele se inclui, nós também aqui, ó, mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Paulo chegou ao ponto de declarar, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas Paulo orou 3 vezes ao Senhor para tirar o espinho da carne, e o Senhor disse, não, Paulo, a minha graça te basta.
Aí, às vezes, as pessoas professam uma fé absoluta, que nada vai acontecer de errado, aí quando acontece alguma coisa que não estava dentro dos planos, morre espiritualmente e às vezes tira a própria vida, de tanta tristeza e amargura, porque não entendeu como é que Deus trabalha. Graças a Deus que o Senhor tem me ensinado todo dia, porque senão eu já tinha morrido do coração. Eu fui no médico, passei por uma prova muito grande, fui no médico e disse, você tem que tomar remédio, os remédios controlados. Digo, não doutor, eu vou esperar mais um pouquinho Jesus. Rapaz, tu vai morrer desse jeito. Eu vou aguentar um pouquinho aí. Aí consegui passar pela prova. Nenhuma crítica a quem toma remédios para controlar, tá certo? Porque tem coisas que tem a ver com a parte biológica, tem nada a ver com o demônio. E aí cada organismo reage de uma maneira. Mas, muito bem, meus irmãos, como eu já vinha falando aqui, da crença duvidosa, vamos lá, Mateus 7:22, olha aí, ó, a crença duvidosa. Muitos, é Jesus que está falando, tá? Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Então aqui, irmão, está o cuidado que nós devemos ter. Não é porque alguém profetiza, não é porque uma pessoa expulsa demônio, não é porque uma pessoa opera maravilhas, um paralítico anda, pronto, esse homem é de Deus, o que ele falar é Deus. Não. Aqui, ó, foram se justificar com Jesus com essas obras. Mas Senhor, nós profetizamos na terra em teu nome, nós expulsamos demônio, Senhor, paralítico andou, cego viu, não te conheço. Mas Jesus conhece todos os moradores da terra. Mas Jesus está dizendo, eu não te conheço como servo fiel. Aí Jesus disse, porque praticaste a iniquidade, está aí escrito. Então, irmão, operar milagres e maravilhas não é credencial para alguém. O que falar é Deus, não. Ele pode falar de si mesmo. Todos nós podemos falhar, tá? Porque nós temos o Espírito Santo, mas nós somos seres humanos também. Agora tem aqueles que são enganados, não vigiaram, não oraram mais um pouquinho para saber se era o Senhor, e tem aqueles que sabem que estão falando mentira, usam do engano para enganar as pessoas, porque o que interessa é outras coisas, não é realmente salvação de alma, não é, tem nada a ver não, tá? Então no meio do povo de Deus tem tudo isso. Então olha, fica com o pé atrás com quem você não conhece, amém? E espera no Senhor. Jeremias 23:32, eis que eu sou contra, é Deus falando através do profeta, os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e faz errar o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades. Isso é a mesma coisa hoje. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, eu não mandei eles falar não, eles estão falando é de si mesmos, né? Glória a Deus. E não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quem puder me arrumar um celular, um relógio para me olhar a hora aí, por favor, eu agradeço. No verso da folha, meus irmãos, o ato de profetizar, declarar, isso virou moda. Eu profetizo, eu declaro, eu decreto. Se o Senhor estiver falando, amém. Se o Senhor não estiver falando, aí o problema é que isso virou uma febre, um vírus que infectou muita gente. O que não falta é pessoas profetizando. Deus só vai operar aquilo que Ele está falando, e nem tudo é Ele. Aí alguém diz assim, irmã Vera, profetiza aqui, irmã Vera, na minha vida. A irmã Vera, eu profetizo.
Epa, irmã Vera, peraí. Deus falou com a senhora para a senhora falar isso? Não, é porque eu creio. Não, peraí. Uma coisa é eu crer e eu afirmar que vai acontecer. Esse é o problema. E o problema grave, irmãos, é que as pessoas ficam esperando uma coisa que não vai acontecer, nem sempre. A irmã Vera, aconteceu um fato com ela que eu não esqueço nunca. E eu não conto isso para diminuir ninguém não, mas é a verdade. O profeta mandou ela contar 30 dias, já passou quantos anos? Bem 6 anos. Amém. Eu creio que vai acontecer um milagre, que Jesus pode libertar, mas é no tempo dele, do Senhor. E tem coisa que Deus vai fazer se o ser humano permitir. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então é pelo Espírito de Deus. Então, meu irmão, você não precisa, se alguém dizer, irmão, eu vou profetizar na tua vida, vou isso aqui, para não gerar confusão, você fica quieto, não fica questionando, se vira confusão. Agora você e eu ficamos sabendo que só vai acontecer se foi Deus que falou. Aí aconteceu uma cena lá em São Paulo também que é inesquecível. Nós estávamos numa casa lá orando e chegou um profeta lá, esses profetas, e aí chegou lá e entregou uma profecia para quem logo? O pastor Luiz, né, que é extremamente cauteloso contra isso. Ele entregou e o pastor Luiz ficou ali de cabeça curvada e tal. Aí quando ele terminou, olhou para o pastor Luiz, o pastor crê? E aí o pastor falou exatamente isso. Como assim, irmão? Sim, você crê que Deus falou com o irmão? Disse, irmão, eu não estou entendendo nada aí que você está falando. Pois eu vou abrir a Bíblia aqui, Deus vai confirmar. Abriu a Bíblia, leu o texto, e agora? Agora piorou, porque não tem nada a ver. Meu Deus do céu. Aí às vezes a pessoa recebe uma palavra de profecia, de revelação, amém, 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 não sabe nem o que. Estava num lugar também que o profeta chegou, profetizou sobre a irmã um assunto lá, uma revelação, e que Deus ia fazer e tal, aí a irmã disse, não, irmão, isso daí não está acontecendo comigo não. Falou assim baixinho para o povão não ver. Aí ele disse, não, é porque já aconteceu e Deus já resolveu. Oxe, que história é essa? Ele disse que ia acontecer, agora já aconteceu e Deus já resolveu, já não existe, mas a irmã nem sabe o que aconteceu. Umas coisas malucas. Então não é assim que Deus trabalha, meus queridos. Eu já vi muita coisa. Por isso que eu sou cauteloso, mas volto a dizer, Deus quer dar os dons, e o de profecia, de revelação, está incluído, amém? Apesar de que revelação não é um dom na Bíblia, falado, mas está dentro da profecia, né? O Espírito de Deus revelando e mostrando. Mas vamos lá, coisas que se esperam que aconteça, e não acontece, isso aqui é terrível. Exemplo, o costume nos cultos, de virar para o irmão e profetizar bênçãos na vida dele. Mas o que a Bíblia diz sobre esta prática? Não trataremos, pois, assim, a gente não está olhando muito para o dom de profecia, mas exatamente esse costume que está dominando a igreja e gerando muita expectativa, e lamentavelmente a maioria não vai acontecer, e o povo sendo enganado, arrebanhado, desencaminhado com falsas doutrinas também. Então não trataremos esse tema todinho, não vai tratar especificamente do dom de profecia, mas exclusivamente do costume atual entre o Deus, Deus em declarar coisas, ainda que afirme que tem que declarar, ainda há quem, uma pessoa diz, que nós temos que afirmar, que nós temos que declarar para acontecer. Irmão, você tem que declarar para acontecer. Não, nós temos que ter fé em Deus, confiar em Deus. Não é porque eu vou falar que Deus vai fazer. É se tiver dentro do propósito dele, dentro do plano dele, da vontade dele. Se não tiver, é ilusão. Então é por aí que nós temos que caminhar. Que se espera que supostamente
aconteça. Só acontece se o Senhor Deus tiver revelado, falado ou ordenado. A Bíblia dá essa orientação para nós, irmão. Toda vez que nós formos usar o nome de Deus, que nós afirmar que Deus está falando, Deus tem que ter falado conosco, Deus tem que ter ordenado. Pronto, a regra geral é essa e vai funcionar. Bom, em primeiro lugar, o significado bíblico para a profecia é ser o porta-voz de Deus. Então, se alguém se diz profeta e está falando em nome de Deus, ele está sendo porta-voz de Deus. Não é dele mesmo, é de Deus, tem que ser de Deus. Senão não é profeta de Deus, é de si mesmo, de Deus. O profeta não fala por si mesmo. Os irmãos lembram que eu estou repetindo sempre aquela palavra que Jesus disse, que quando o Espírito Santo viesse, não falaria de si mesmo? Ele sendo Deus, mas sendo uma pessoa e numa missão, ele estaria agora como pessoa ligada ao Pai e ao Filho, e eles é um só. Não falaria de si mesmo, não opera o que quer operar. Nenhum de nós, irmãos, por mais fé que nós temos, Deus vai se sujeitar à nossa fé nele. A fé em Deus é para confiar no Senhor e esperar no Senhor. Não é para dizer, como alguns dizem aí, ou Deus faz ou faz. O que é isso, irmão? Quem o serve? É Deus ou é eu? Eu já vi pregador falar isso nas mídias aí. Ou Deus faz ou faz. Teve um tempo, lá no ano 2000, uma febre muito grande de pregadores, pregando o Deus de já. O meu Deus é o de já, vai acontecer agora e tal. Aí pararam com isso aí, porque não estava funcionando. Porque não é assim. Deus não é um objeto, uma arma que a gente aperta um gatilho e dispara, não, meu irmão. Ele é uma pessoa, ele é um ser, misericórdia. Aí isso pressiona as pessoas dizem, pronto, agora achei um poderoso na terra. O profeta não fala por si mesmo, né? Então isso é importante nós entendermos, tá? Quando Deus ordenava a um profeta que falasse a favor ou contra alguém, o profeta o fazia em nome de Deus, não de si próprio. Então, no Antigo Testamento tem uma linguagem muito, que deixa bem claro, os profetas usavam muito essa linguagem, assim diz o Senhor, ou seja, o Senhor falou e eles estavam dizendo o que o Senhor estava falando. É assim que funciona, meus irmãos. O resto é tudo coisa da mente humana, que diante de Deus pode funcionar ou não. E se alguém estiver usando isso para se promover, para questões pessoais, aí a ira de Deus vem. Mas tem gente que fala porque quer ver o outro abençoado, quer ver o outro curado, e aí Deus vai ter misericórdia, né? E o que fica aí é o risco dessa pessoa não ser curada, morrer, partir com aquela enfermidade, e quem estava em volta ficar até decepcionado. Do ponto de vista bíblico, profetizar é falar por Deus, né? Deus falando através de nós, comunicar a sua mensagem, e essa mensagem não pode vir do próprio profeta. Olha aí, 2 Pedro 1,21, ó. Segunda carta de Pedro 1,21 está escrito assim, ó: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Ou seja, não é porque eu tenho vontade e quero que aconteça algo de bom ou de mal, que tem profeta que ora para o povo ficar paralítico, ir para o leito, morrer. Teve um pastor que teve um tempo no nosso meio que estava orando para Deus matar quem era contra ele. Eu fui lá e tirei ele da frente da igreja e disse, meu irmão, isso daí é oração de outra religião, não é não é do cristianismo não. A nossa oração é para Jesus da vida. Então não é... Deus pode atender, porque está escrito que Deus atende à vontade dos seus servos, desejos, mas se tiver dentro do propósito de Deus, se não tiver, não vai acontecer. Então é por isso que nós temos que ter uma cautela, por vários aspectos, né? Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, não pode ser produto da nossa imaginação, da nossa mente, do nosso coração, ainda que bom, não. Aí eu desejo saúde, eu desejo bênção, prosperidade, mas eu não vou dizer que Deus vai fazer o que Ele não está dizendo. Mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Tá? Então a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus, porque esses homens receberam do Senhor e foi escrito. O apóstolo Paulo mesmo diz,
eu recebi do Senhor, e ele disse, se descer um anjo do céu, ou nós mesmos, e pregar outro evangelho, não aceitem, é anátema, é maldito. Ele disse, se eu, Paulo, a autoridade hoje, mudar, não é porque eu sou Paulo que vocês vão aceitar. Então isso era uma chancela de Deus, para que ninguém ficasse inventando como se inventa tanto hoje. Em observância a isso, ou seja, observando, o que estamos realmente fazendo quando profetizamos algo na vida de alguém? É Deus mesmo? Ou é só a nossa vontade? Se for só a nossa vontade, então vamos orar e pedir que o Senhor abençoe. Não vamos dizer que o Senhor está fazendo o que Ele não está fazendo naquele momento. Apenas estamos desejando que algo de bom aconteça. Isso não é mal, mas usar o nome de Deus, não. Na realidade, nem estamos profetizando, no sentido bíblico do termo, né, que é transmitir exatamente o que Deus está falando, o que Deus vai fazer, que Ele está operando. O Senhor está te operando agora, irmã. E aí não acontece a operação. Ou acontece. E tem irmãos que oram e Deus opera na hora. A irmã Rita estava com um problema sério nos pés um tempo, que nós fomos para Caririaçu, e quando chegou lá que ela comentou, o irmão lá tem um dom mesmo, é usado de cura, e orou, ungiu e orou, e a dor sumiu na hora, e ela não sentiu mais aquela dor. Acontece sim, tem sim, meus irmãos, e nós cremos. Agora não vamos ficar copiando, vendo, o irmão fez assim, eu também vou fazer. Eita, não, sai fora. É quando Deus realmente usar, tá bom? Não estamos falando nada que Deus não estamos falando nada que Deus tenha nos ordenado a falar. Quando alguém nos diz para profetizar, ou quando surge em nós o desejo de profetizar, isso ou aquilo, estamos criando em nós mesmo algo que a Bíblia nos proíbe de fazer. Observe algo, quando Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos, ele o fez sob ordem estrita de Deus. Então ele me disse, Deus disse ao profeta, profetiza esses ossos e diga-lhes. Deus mandou o profeta falar a um monte de ossos. É complicado, né? Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. É interessante que quando Deus chega anteriormente ao profeta, ele diz assim ao profeta, esses ossos podem viver? Imagina, você pega os ossos de uma pessoa e Deus diz assim, esses ossos podem viver, Silvio? O profeta não disse assim, eu creio, Senhor, eu isso, eu aquilo. Não, ele disse assim, tu sabes, Senhor. Esse tu sabes tu tem o poder, Senhor. Então profetize. E diga para eles viver. Pela minha palavra. Olha que coisa poderosa. É esse profeta que Deus quer levantar. Amém, irmãos? Que está alinhado com Deus, ligado com Deus, ouvindo a voz do Senhor. Que Deus levante muitos profetas, sim. A Bíblia adverte contra essas profecias criadas pelo próprio homem, ainda que por bons motivos. Eu queria chegar em todo lugar e curar todo mundo. O primeiro que eu queria curar era a mim mesmo. Teve um irmão que disse que não ia mais orar não, porque Deus usava ele para curar as pessoas e não curava a esposa dele. Mas não é tu que cura, é Jesus, então tu espera em Deus. E a esposa dele partiu com aquela enfermidade. E graças a Deus que ele continua aí, né? Então é o seguinte, meus irmãos, quem faz é o Senhor, amém? Não vamos nos confundir não, tá bom? Vamos ficar na presença dele e deixar ele nos usar. Nunca usar Deus. O profeta Jeremias falou contra os falsos profetas de seu tempo, que embora Deus falasse através de Jeremias que haveria punição para os pecados de Israel, os falsos profetas insistiam em criar seus próprios prenúncios de bênção. Olha, enquanto Jeremias anunciava o castigo que viria sobre Israel, os falsos profetas anunciavam a bênção. Mas o que é terrível é que o profeta Jeremias anunciou o castigo de Deus
na esperança que o povo se convertesse e não fosse castigado. Mas Deus disse para Jeremias, né, que o povo ia do mesmo jeito para o castigo, que não se convertia. E então Jeremias é como se a obra dele não teve importância, mas teve sim, porque a missão do profeta é anunciar. A nossa missão, irmão, como profetas de Deus, agora pregadores, ensinadores, quem louva, quem ora, quem fala em nome do Senhor, é anunciar. Se vai ser curado, se vai ser salvo, se vai ser liberto, aí é de Deus essa parte. Não vou mais. Tinha uma irmã que convidava as pessoas para ir para a igreja. Um dia ela chegou triste na igreja. Aí a irmã Rita chegou perto dela: minha amada, o que foi? Ela disse: é porque eu chamo e as pessoas não vêm, dá vontade de nem vir para a igreja também. Não, peraí, não é assim. Se a pessoa não quer a salvação, eu quero, amém? Se a pessoa não quer a bênção, eu quero. Jesus disse: olha, tu vai, se chegar numa casa e bater na porta e não te receber, a paz sobre aquele lá, volta para ti a paz e vai bater em outra porta. Deixa comigo. Então, fica na paz, tá bom, meus irmãos? Então, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né? Então, o que aconteceu na história dos profetas do Antigo Testamento acontece hoje e sempre acontecerá, porque o inimigo trabalha, os homens, infelizmente, são fáceis de ser enganados. Deus tenha misericórdia de nós. Até quando os profetas, Jeremias 23, 26, até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Está lá no profeta Jeremias. Eu os enviei, declara o Senhor. Eu não os enviei, declara o Senhor. Um profeta só pode falar quando o Senhor mandar, quando o Senhor enviar ele. Ele é profeta, mas ele está ali esperando. Na hora que o Senhor fala com ele, ele fala. Se o Senhor não falar, ele permanece sentado. Amém. Eles profetizam mentira em meu nome, por isso eu banirei vocês. O povo que deu crédito, irmão, vai perecer, e vocês perecerão juntamente com os profetas que lhes estão profetizando. Porque Deus está virado com o falso profeta e com o povo? Porque o povo prefere a mentira, irmão. Desde que massageie o ego da pessoa, desde que a pessoa se sinta acolhida, amada, uma falsa acolhida. Eu nunca esqueço de uma cena que eu vivi, que uma pessoa era bastante brava, e o outro irmão pregando para ele, e Deus começou a usar o irmão para repreender a situação do outro, e o outro orando assim com a cara feia, né? Aí eu vi que o que estava pregando começou a ficar meio assim, tremendo a voz, e o violento também percebeu. Aí de repente o violento diz assim: fale tudo que Deus tiver falado com você, não tenha medo não. Falou para o irmão, aí o irmão soltou mesmo, né? Então, tem hora que não é fácil falar as verdades de Deus. E infelizmente, irmãos, a maioria dos profetas de Deus, historicamente no Antigo Testamento, os que falaram a verdade, pagaram alto preço por causa da verdade. Mas os que viviam nos banquetes dos reis, só agradando, só falando o que eles queriam ouvir, e é isso, nós queremos ouvir aquilo que é bom, nós não queremos ouvir nada que é contra nós, os nossos interesses, né? Então, Jeremias 29, 29, eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. A verdade é que não estamos autorizados. Ouçam bem, vou falar devagarinho. A verdade é que não estamos autorizados a profetizar se não formos usados por Deus. Se queremos ser usados por Deus para abençoar alguém, temos que fazer exatamente o que Deus nos manda. Está na outra folha que vocês vão receber. Amém, meus amados? As palmas engrandecem o Rei Jesus. Deixa Deus te usar. Fica à vontade. Aqui
que é para nós ter cautela, zelo, tanto para ministrar como para receber. Meus amados, nós vamos agora orar, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Vamos pedir por aquelas pessoas também que estão enfermas, pedindo a saúde delas, em nome de Jesus. Vamos lembrar do obreiro Marcos, né? Para Deus dar saúde a ele, repreender todo o mal. Nossa irmã Flocelino, que não está bem, também vamos pedir a saúde dela, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus. Fique de pé, vamos orar conosco. Amanhã nós temos o apoio às congregações, tem um culto de oração na irmã Vera Amaro, né? Quem puder cooperar, esteja lá em nome de Jesus, tá bom? Irmãos, nós temos a irmã Lúcia também aqui, que tem um esposo dela, o irmão Otto, que também precisa de um milagre na vida dele. Vamos pedir, né, irmã Lúcia, em nome de Jesus, tá bom? Como é que estão os seus filhos, irmã Regina? Ficou bem? Tá bom, graças a Deus. Havia uma suspeita de Covid, mas deu negativo, ele está bem, pela glória de Deus. Irmão Custódio, uma alegria ter o irmão conosco aqui, sempre, viu? Vamos lá, vamos orar em nome de Jesus. Se coloque diante de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos na beleza da sua santidade, Senhor. Invocamos, ó Deus, o teu poder celestial nesse momento sobre as nossas vidas, Senhor. Meu Deus, diante dessa palavra, Senhor, desse estudo, desta reflexão, meu Deus, sobre esta obra que é indispensável, meu Deus, que é a manifestação do Senhor, revelando, mostrando, nos guiando, nos dirigindo, meu Deus, pela palavra e pelo Espírito. Há também esse grande risco, meu Deus, de sermos enganados, e jamais, Senhor, permitiu o engano. Tenha misericórdia, nos livre de todo o espírito do erro, do engano. Queremos ouvir a tua voz, sim, Senhor. Queremos ser instrumentos. Levanta servos e servas, cheio do teu Espírito Santo, e usa para abençoar o teu povo, meu Deus, para salvar vidas. Colocamos nossas vidas diante de ti, pedimos a tua bênção. Tenha misericórdia, pedimos a saúde do nosso irmão obreiro Marcos, Senhor, da nossa irmã diaconisa Froceli, meu Deus. Pedimos a saúde da nossa irmã Paula, meu Deus, da saúde da nossa irmã Maria do Carmo Leite, Senhor, tem misericórdia. Pedimos a saúde, meu Deus, de todos que estão enfermos, Senhor. Repreende toda doença, toda enfermidade em nosso meio, Senhor. Desfaz toda a obra do inimigo, Senhor. Meu Deus, dá a cada um de nós, meu Deus, aquilo que nós necessitamos. Olha para a necessidade agora de cada filho teu, de cada família, de cada lar, e opera para a glória do teu santo nome. Peço a minha saúde da irmã Rita Félix, da irmã Maria Melo, da irmã Josefa, Senhor. Também, meu Pai querido, opera, Senhor, opera na causa, meu Deus, dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Peço pelo irmão Emanuel, pela nossa irmã Antônia, sua mãe, por esta família. Opera no meio desta família, pelo diácono Rondinelli, Erilene e esta família, para que o Senhor dê vitória na causa dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Pedimos pelo obreiro Batista, pelo seu filho, Senhor, milagre na vida do seu filho de libertação. Opera para a tua glória, para o teu louvor, Senhor Jesus. Apresentamos, meu Deus, a obra que o Senhor nos confiou. Abençoa os trabalhos de amanhã, que o Senhor venha preparar os recursos humanos, materiais, tudo que nós precisamos, Senhor. Abençoa os eventos que temos a realizar, Senhor, que o Senhor venha prover todas as coisas, em nome de teu Filho amado, Senhor, te agradecemos. Ó Deus, nós oramos também pelo casamento, meu Deus, da nossa irmã Cícera, do nosso irmão Gustavo, Senhor, desta família. Abençoa, guarda, livra, repreende todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor dê a eles muitos anos de vida, de paz, de amor, um cuidando do outro, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos e abençoamos em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos dizem amém, na gloriosa paz do Senhor.